This call is now being recorded. Pronto, já iniciou a gravação. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Peço desculpas assim pela minha aparência, que realmente está sendo complicado esses dias. O meu filho nasceu na quarta-feira à tarde, então desde terça, né, com a questão do trabalho de parto, eu não estou dormindo direito, estou aqui só na misericórdia. Mas eu não pude deixar de cumprir meu compromisso com vocês. Então, né, mantive a aula e aí vamos lá. Bem, nós vamos hoje fazer a última aula desta nossa segunda avaliação, tá? E é também no caso do semestre. Então é como se a partir de amanhã, né, se você fizer a atividade, você está de férias, pelo menos da parte de física, tá ok? E aí nós só retornaremos, se Deus quiser, em agosto, já de maneira presencial. Eu não aguento mais, quero voltar, tá? Mas vamos lá. Nas três últimas aulas, né, desde ainda do finalzinho da primeira avaliação, nós estamos estudando a parte da dinâmica. Então, nós já vimos a parte de decomposição de forças, nós vimos as três leis de Newton, nós vimos a questão de força resultante e as principais forças, que é a força-peso, tração, normal, a força elástica e a força de atrito, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar isso tudo e tentar trabalhar todos esses itens de uma maneira unificada, né? Nós vamos tentar mostrar como é que vai aparecer realmente se cair numa questão do vestibular, do Enem, né? Como é que realmente aparece questões envolvendo essas forças, tudo isso que nós estudamos agora, tá? Eu peguei logo só uma questão onde você consegue enxergar tudo isso, tá bom? Então, primeiro, vamos recapitular algumas coisinhas aqui. Observe o seguinte, eu até adicionei aqui, né, essa parte, vai aparecer de novo mais lá na frente, mas eu botei aqui, olha, força resultante é igual a MA. Essa fórmula aqui é a equação que se trata da segunda lei de Newton, que diz que toda força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração, tá? Ou seja, a aceleração de um corpo está ligada com a força com que ela vai receber, tá? Então, olha só. Quando um corpo está em repouso, parado, ou em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, com a aceleração igual a zero, tá? Olha só aqui, ó, a aceleração igual a zero. Podemos dizer que a força resultante é igual a zero, tá? Porque olha aqui, olha, a força resultante não é a massa vezes a aceleração? Se a aceleração é igual a zero, quando eu multiplicar aqui a massa vezes zero, vai dar zero. Então a força resultante também vai ser zero, tá? Então, desta forma, afirmamos que todas as forças que estão para a direita são iguais às que estão para a esquerda, e todas as forças que estão para são iguais às que estão para baixo. Ou seja, as forças que estão em sentidos opostos, tá? Elas vão se anular, elas vão estar em equilíbrio, uma vai cortar a outra, tá ok? Então, isso aí que é, no caso, o primeiro lembrete, que é muito importante. Se o corpo estiver em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, com aceleração diferente de zero, devemos trabalhar com a fórmula da segunda lei de Newton, força resultante igual a MA. É a fórmula que eu acabei de botar aqui para vocês, ó, tá? Então, se o corpo está com a aceleração igual a zero, você tem que lembrar que o que está para cima é igual ao que está para baixo, o que está para a direita é igual ao que está para a esquerda. Se não é aceleração igual a zero, se ele tem aceleração, então, no caso,
você vai ter que usar essa fórmula, força resultante igual a MA, tá? Neste momento não vamos ver mais conteúdos, vamos apenas ver algumas aplicações de tudo que já estudamos. Vamos começar. Considerando a imagem e os dados abaixo, calcule o peso de B para que o sistema fique na eminência de movimento, tá? Ou seja, como eu expliquei na aula anterior, a iminência de movimento é quando o corpo ainda está parado, mas ele se encontra naquela situação em que se sentar uma mosca em cima dele, ele entra em movimento, tá? Já está no limite. Então, olha só os dados que foram fornecidos na questão. Só um minutinho aí que ele deu uma travada, enquanto isso bebeu uma água. Lá não destravou, mas vamos lá. A massa de ar igual a 20 quilogramas, tá? O coeficiente de atrito igual a 0,4 e 0,5, tá? As cordas não são elásticas, tá ok? Então elas não podem esticar, tá ok? Aí eu não consigo baixar mais aqui que travou. Voltou. Tá, voltou aqui. Falta voltar o PDF. Espera aí, só um minuto. Caiu a conexão. Vamos voltar aqui o PDF rapidinho. Pronto, voltou. Então, só lembrando aqui, que eu não sei, né, se de repente a pessoa, se você, não deixou, se você deixou de ouvir. Então, a massa de ar é 20 quilogramas. O coeficiente de atrito é 0,4 e 0,5. As cordas não são elásticas, então elas têm que esticar essa corda aqui, ó. Folia, que é a rodana, essa rodinha aqui, ó, semelhante com aquela que a gente bota no poço para puxar água. Ela não tem atrito, então não vai perder energia. Bem aqui, ó, nós temos o seno, tá? Um ângulo, desculpa, alfa. Aí de seno de alfa é 0,6
e o cosseno de alfa é 0,8, tá? Geisiane, você está me ouvindo direito? Está falhando a aula, a ligação, o áudio, alguma coisa? Estou ouvindo, senhor, sim. Tá, tudo bem então, vamos lá. Então, aqui no caso, eu tenho o bloco A, ele está apoiado em cima de um chamado plano inclinado, e o bloco B aqui. Estão interligados por uma corda, tá? Licença. Que passa aqui por uma polia. De modo, né, que o... Oi. Tá meio falhando um pouquinho só a voz. Tá, deixa eu... Eu vou mudar minha conexão aqui, que eu estou usando o Wi-Fi da minha casa e vou usar os dados do meu celular, que geralmente melhora. Só um minutinho aqui. Só um minuto, Geisane, estou tentando voltar aqui, que eu estou conectado tanto no computador quanto no celular. Só que aí a apresentação, né, fica no computador lá, o PDF. E não está conseguindo voltar a conexão. Só voltar aqui eu recomeço, tá bom? Só um Tá minutinho. bom, tá.
E agora, Gisele, tá me ouvindo melhor? Tô, professor. Ah, deixa eu só botar aqui a PDF para aparecer. Pronto. Então aqui, voltando. Massa de ar igual a 20 quilogramas. O coeficiente de atrito, né, do bloco aqui com a superfície é de 0,4 e 0,5. Não corda aqui até elasticidade, tá ok? Ela não estica. Então a única força aí que vai ficar de fora é a força elástica, tá? E a polia ou roldana, que é essa rodinha aqui, ó, tá? Semelhante com aquele negócio que a gente bota no poço para puxar água, tá? Se chama polia ou roldana. Ela não tem atrito, então não vai ter perdas de energia aqui nela, tá? Bem aqui nós temos o ângulo alfa, que é um ângulo de inclinação aqui desse plano, tá? E ele diz que o seno de alfa é 0,6, o cosseno de alfa 0,8 e o g igual a 10 metros por segundo, tá? Então, aqui no caso, você tem o bloco A e o bloco B, eles estão conectados através de uma corda, tá? E aí, esse bloco B, ele puxa o bloco A para cima, ok? Então, olha só, para começar, temos que desenhar todas as forças que estão atuando nesse bloco, tá? Então, a gente pode começar, por exemplo, com o corpo A, tá bom? Então, no corpo A, o que que vai ter? Eu vou ter o peso puxando ele aqui, ó, tá? Na direção do centro da Terra. E no caso vai estar para baixo, tá? Eu tenho a força normal, que ela deve sempre formar 90 graus com a superfície. Então, como a superfície está inclinada, a força normal também tem que estar um pouco inclinada aqui, ó, tá? Formando 90 graus. Você tem a força de atrito, tá? Porque entenda o seguinte, aqui no caso, nessa questão, eu até me confundi ainda agora. Eu disse que é o peso B que está puxando o peso A para cima. E, na verdade, é o contrário. É o A que está puxando o peso B para cima. Tá? O A quer descer, o peso B subir. Tá bom? Então, aqui, como o A ele quer descer, a força de atrito tem que ficar para cima. Porque a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Tá? Então, o A ele quer descer. Então, se ele quer descer, o atrito tem que estar para cima. Por quê? Porque o atrito é sempre contrário ao movimento. E como aqui tem uma corda, existe aí também uma chamada de força tração. Então, olha, das 5 forças que nós estudamos, só aqui no corpo A aparecem 4 forças. O peso, tá, para baixo. A normal aqui, ó, para cima, né, formando 90 graus com a superfície. O FAT, que é a força de atrito, e a tração, tá? Tração para cima aqui, no caso, aparecendo junto com o fio, tá? Então, peso para baixo e a tração aqui, que é a força que está no fio, puxando o bloco para cima, tá? Então, gente, essa parte aqui de fazer o desenho, desenhar as forças, é muito, muito importante, tá? Porque se você desenhar uma força errada, se você deixar de colocar uma força aqui, a sua conta vai dar errada, né? Então, aqui, o que que eu ainda não expliquei? Preste atenção que, olha, o PX, tá? Ele ficou
com a atração, força de atrito. E o PY ficou contrário à normal, tá bom? Para quê? Justamente por causa dessa regrinha aqui de cima, olha. Que tem aqui, olha, o que está para a esquerda, o que está para a direita é igual ao que está para a esquerda, e as que estão para cima tem que ser iguais às que estão para baixo. Tá, professor, mas o senhor não falou quem é esse PX e quem é esse PY. É justamente aqui, olha, o P, ele está aqui no meio, está perdido, não combina com ninguém, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que decompor a força-peso. E aí vai dividir esse peso em duas forças diferentes. O PX para cá e o PY para cá. Tá? Nós vimos isso na primeira aula de dinâmica, que tratava também, nós fizemos a decomposição das forças, tá? Aonde uma força que está assim meio que na diagonal, ela é dividida para duas forças que vão ficar perpendiculares. Então essa força peso aqui, como ela está no meio aqui, ó, tá? Ela está perdida quando você traça aqui, ó, o plano cartesiano. Ela fica na diagonal. Você vai e decompõe ela para poder formar o PX e o PY, tá? Aí aqui, ó, vamos a alguns esclarecimentos. No corpo A, temos o peso, a normal, a tração e o atrito, que é o FAT. Fazendo a decomposição do peso, teremos PX e PY. Ao fazermos a decomposição, o peso deixa de existir, pois ele foi dividido, separado. Então, quando eu jogo para cá PX e PY, esse peso aqui, ó, ele deixa de existir. É como se você pegasse, por exemplo, a força que estava sendo feita por uma pessoa e substituísse por duas pessoas. Só que em vez de puxar na diagonal, vai puxar uma para um lado e uma para o outro. E não vai mais ficar ninguém puxando aqui no meio. Tá entendendo? Então vamos lá, vamos continuar aqui do outro lado. O sistema deve ficar em eminência de movimento, ou seja, parado. Então, o que nós podemos escrever? Olha só, no corpo A, tá? O A normal vai ser igual a PY, tá? Deixa eu voltar aqui na imagem para você ver agora. Olha aqui, ó. As forças que estão para cima têm que ser iguais às forças que estão para baixo. Então, a normal tem que ser igual a PY. Então, normal tem que ser igual a PY, tá? E as forças que estão para a direita têm que ser iguais às forças que estão para a esquerda. Então, o PX ele vai ter que ser igual a tração mais o FAT. Então, você vai juntar esses dois aqui. Tração mais o FAT vai ser igual ao PX. Vamos ver aqui como é que tá mais também, ó. Vem aqui, ó. Tração mais o FAT igual a PX, tá bom? E no corpo B? No corpo B tá bem mais fácil. Porque no corpo B eu só tenho o peso baixo e a tração para cima, tá? Então, o peso vai ser igual a tração, tá ok? Então, o peso vai ser igual a tração. Pronto. Tá bem aqui, ó. No corpo B, tração é igual ao peso. Enfim, vamos começar a calcular. O cálculo que a gente vai fazer é o peso do corpo A. Tá? Que eu botei aqui, olha. PA, peso de A, é igual a M vezes G. M, que é a massa do A, é 20. O G, nós botamos lá no final, é 10.
Então, o peso de A vai ser 20 vezes 10, 200 newtons. Tá? Então, o peso de A é 200 newtons. Segunda parte, decomposição do peso de A. Então, eu já calculei o peso do A, agora eu vou dividir ele para fazer o Px e o Py. Tá? Olha a observaçãozinha aqui, gente. Usando várias regras da trigonometria, ou seja, matemática, tá? Eu não vou entrar aqui justamente porque é parte da matemática. O ângulo será transportado para junto do PY. Então, deixa eu voltar aqui a figura. Esse ângulo aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, ele vai ser transportado, está aqui o ângulo, ele vai ser transportado para cá, ó, tá? Entre o P e o PY, tá bom? Então, mas como é que eu chego nessa conclusão? Como eu expliquei, como eu falei agora, são regras da trigonometria lá da matemática, tá bom? Então, aqui, ó, o ângulo será transportado para junto do PY. Então, o Px, de acordo com o que nós já estudamos, vai ser o peso vezes o seno do ângulo alfa, tá? Por que o seno? Porque o Px está sem o ângulo. O peso nós acabamos de calcular aqui, ó, deu 200. Então, é 200 vezes o seno, que foi dado na questão, era igual a 0,6. Então, 200 vezes 0,6 vai dar 120. Já o PY vai ser, de novo, o peso, só que agora é o cosseno do ângulo. Então, PY vai ser, de novo, 200, só que o cosseno é 0,8. Então, PY vai ser igual a 160. É 200 vezes 0,8. Tá? Terceira situação. Lembrando que N é igual a PY. Olha bem aqui, ó. Voltando aqui, ó. A normal é igual ao PY, tá? Eu não acabei de calcular aqui, ó, PY. Então, se o N é igual a PY, eu posso dizer também que o N é igual a 160, tá? Então, N igual a 160. Observe que lá naquele desenho, nós tínhamos peso, Px, Py, normal, tração, força de atrito. Aí, aqui, nós já calculamos peso, tá? Já o Px e Py, tá? Já calculamos aqui o Py, já calculamos a normal. Agora, olha, ponto tópico, calculamos trito. Por quê, gente? Porque ele diz na questão que ele está na eminência de movimento. Então, se ele está na eminência de movimento, ele está com o atrito máximo, tá? Então, para calcular o atrito máximo, a gente usa essa fórmula. Φ é igual a μe vezes a normal. Vale lembrar que, olha aqui na questão, coeficiente de atrito. Ele deu dois valores, 0,4 e 0,5, tá? Quem é aí o estático e quem é o dinâmico? Você tem que lembrar que o estático é sempre maior. Então, esse 0,5 aqui é o coeficiente de atrito estático, é o que nós precisamos utilizar, bem aqui, ó, no lugar desse carinha aqui, tá? Então, Φ, μe vezes a normal. O μe, nós acabamos de falar ali, é 0,5. E a normal, nós acabamos de calcular aqui, né, de descobrir, na verdade, que é 160. Então, 0,5 vezes 160 vai dar igual a 80, tá bom?
Então, a força de atrito é igual a 80, tá bom? Agora, olha só. Lembrando que tração mais FAT é igual a PX. O que que nós temos? Eu quero a tração, tá? O FAT não está positivo, vai passar para o outro lado, olha, negativo. Então fica PX menos o FAT. Tração é igual. Quanto é o PX? Acima, ó. PX 120 menos o FAT, tá? Que nós acabamos de calcular aqui, ó, 80. Então, 120 menos 80, a tração é igual a 40. E por fim, tração é igual a peso de B. Tá bem aqui, ó. No corpo B, a tração é igual ao peso. Então, se a tração é igual ao peso de B, nós temos que o peso de B também vai ser igual a 40, que foi o que nós acabamos de descobrir bem aqui na tração. Tá? Então, essa é a parte mais complicada do conteúdo do primeiro ano, pois as possibilidades são infinitas. Podemos fazer desenho. Para isso, você precisa lembrar das forças estudadas no material anterior. Faça as relações de igualdade, como foi feita, tá um R aqui, tá errado, no começo desta coluna. E vá calculando item por item até chegar na resposta, tá? Então, antes de ver aqui a atividade, queria saber, Geisiane, você tem alguma dúvida? Deu para ouvir? Falhou muito o áudio? Deu para ouvir sim e eu tô conseguindo entender. Tá. Então não tem nenhuma dúvida por enquanto, né? Não. Então, o que seria essa atividade aqui? Resolva a mesma questão resolvida anteriormente, com os mesmos dados. A massa, o coeficiente de atrito, o ângulo, tudo igual. Com apenas uma alteração. Os corpos não ficarão na iminência de movimento. Ou seja, os corpos não ficarão mais parados. Eles deverão se mover com a aceleração constante de 2 metros por segundo, de forma que o corpo B desça e o corpo A suba. Então, voltando aqui no desenho, olha, o que vai acontecer agora? Eu, quando resolvi essa questão aqui no material, eu resolvi dizendo que o corpo A ele estava querendo descer e o corpo A queria subir. Mas ele nem subia e nem descia, né? Ele só queria. Ele estava na iminência de movimento, tá? E o que isso provoca? Primeiro, se ele quer descer, quer dizer que o FAT vai ficar para cima, tá? E agora, de acordo com a questão, o corpo A ele não quer descer. Ele quer o quê? Ele quer subir. Então a força de atrito vai continuar para cima? Não. A força de atrito agora ela vai ter que ficar para baixo. Por quê? A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Então, se o movimento é para cima, a força de atrito tem que ficar para baixo, tá? Então, a primeira dica aí, tá? Hoje, infelizmente, não vai dar para resolver uma questão, porque só tem uma questão para resolver, né? Uma questão bem longa aí, que muitos detalhes, que tudo vai ser considerado. Essa uma questãozinha aí vai de 5 pontos. Por quê? Porque eu vou analisar detalhe por detalhe. Você pode, no final lá, o seu valor tá errado.
Você calculou e no final o valor deu errado. Mas eu vejo que ao longo do processo, você acertou várias situações, vários cálculos pequenos, você foi acertando e você vai ganhando pontos. Tá? Imagina isso aqui, olha. Eu não fiz aqui por partes, olha. Eu fiz aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, imagine como se cada item desse valesse 1 ponto, meio ponto. Então, conforme você vai acertando essas partes aí, você vai ganhando pontos, tá? Então, primeira observação, né? Já sabe que nessa questão o FAT não pode ficar para cima, o FAT tem que ficar para baixo, tá? Então vai mudar isso daí. Além disso, o que que vai mudar? Vai mudar bem aqui, ó. Quando eu fizer isso daqui, ó. No corpo A, normal vai ser igual a PY. Isso aqui vai continuar, sem problema nenhum. Mas isso daqui não vai continuar. Por quê? Ele não tem aceleração. Então, se ele tem aceleração, você vai ter que utilizar essa equação aqui, ó. Vou até levar para lá, ó. Tá? Vai ter que usar essa equação aqui no lugar disso daqui. Professor, mas como é que eu vou usar essa equação se eu não mostrei uma vez? Olha, só para você entender rapidinho. Vamos de novo aqui para o desenho. Esse desenho aqui, lembra, não vai ficar igual. O FAT vai ficar para o outro lado. Tá? E o corpo A, ele vai subir. Então, se ele está subindo, qual é a força que faz ele subir? É a tração. Tá? A tração faz ele subir, porque está puxando ele para cima. E quem é que vai tentar empatar esse movimento? É o peso dele, ó, o PX, que está para baixo, e o FAT, que também vai estar para baixo. Então, a tração vai puxar ele para cima, vai puxar ele para subir, e o peso, PX no caso, e o FAT vai puxar ele para baixo, para tentar impedir. Então, olha como é que ficaria isso daqui, ó. No lugar da força resultante, eu vou ter que botar, olha, tração menos, abre parênteses, o peso X mais o FAT. Tá? Então vai ficar assim, olha, isso aqui não vai existir e no lugar disso aqui vai entrar isso daqui, ó. Porque, olha, a tração está puxando para um lado e o PX mais o FAT está puxando para o outro lado. Então, tração menos a união do PX e o FAT é igual a NA, tá? A mesma coisa você vai fazer aqui, ó, no corpo B, mesma coisinha aqui, ó, tá? Você tem, ó, o peso puxando para baixo e a tração puxando para cima. O corpo B não vai descer, então quer dizer que o peso está ganhando, tá? E quem está empatando? A tração. Então aqui, ó, vai ficar assim, ó. Deixa eu copiar aqui. Então aqui, nesse caso, vai ficar o peso do corpo B menos a tração. É igual a MA. Tá? Então, é isso aí que vai mudar. Já dei todas as dicas que eu poderia dar. Daí para frente não tem jeito. Você vai ter que calcular. Isso aqui, ó, vai continuar a mesma coisa. Isso daqui vai continuar a mesma coisa, tá?
Isso aqui continua a mesma coisa. Aqui vai ter uma mudançazinha, que eu não vou dizer qual é, porque aí já vou estar resolvendo praticamente a questão toda. Aqui vai ter uma mudançazinha. Por quê? Porque essa formulazinha aqui, ó, que estava bem aqui, ó, mudou. Agora é essa daqui que eu fiz para vocês, ó, tá? Então, isso aqui vai ter uma mudança e aqui também vai ter uma mudança, porque essa formulazinha aqui, ó, que estava bem aqui, mudou e agora isso daqui, ó, tá? Então, é isso, gente, é nisso que eu posso ajudar vocês. Geisiane, e aí, você entendeu? Entendi, sim, professor. E aí, você já tinha tentado resolver? Já, só que ainda não tinha entendido muito. Tá, mas eu acho que agora já dá, né? Talvez você já consiga resolver. Sim. Professor, só uma pergunta sobre essa terceira Diga. atividade aqui, porque no cartão resposta só tem só até a segunda atividade pra gente marcar lá. E como é que a gente vai fazer para essa? É justamente, você vai responder na costa da capa, né? Não Ah, tem tá. lá o cartão resposta. A primeira atividade, segunda, na costa você resolve essa questão aí. Porque preste atenção, é uma questão, olha só, que dá praticamente uma página todinha, tá? E como eu falei, eu tenho que analisar ela parte por parte. Então, se eu deixasse uma questão dessas para só você marcar a alternativa correta, já pensou se você faz tudo certinho e chega no final aqui, no último passo, você erra uma multiplicação, erra uma soma, uma subtração, chega no valor errado e você vai e marca a questão errada. Você vai perder 5 pontos, porque essa questão, como eu disse, vale 5 pontos. Então eu não podia fazer isso, eu não podia deixar essa questão só para marcar, né? Ela precisa que você realmente faça, escreva todos os cálculos bonitinho na costa do cartão resposta lá. Tá ok? Tá bom. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor. Obrigada. Tá, querido. Então, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Desculpa aí, como eu disse, pela minha aparência que tá horrível. Desculpa pelas falhas técnicas aí, né, que tava falhando, caiu conexão. Mas que bom que você conseguiu entender, tá? Espero vocês em agosto, que tudo dê certo, né, que a gente consiga voltar já nas aulas presenciais. Tá bom. Tá bom? Bom dia. Bom dia.